Olá, Brasil! Enquanto o Caribe ferve em rumores, Nicolás Maduro parece ter descoberto um novo hobby: maratonar crise internacional. Entre supostos alertas de 48 horas, navios a poucas milhas e discurso pedindo paz em inglês, o roteiro lembra trailer de filme. Só que com um roteiro fraco e muita ansiedade no papel principal. Segundo os relatos de bastidores e imprensa internacional, os Estados Unidos estariam em estágio final de preparação naval perto da Venezuela. Operação real ou teatro estratégico para rachar a base do regime? A gente separou fatos, contexto e bastidores para você. Antes de seguir, deixa o like, se inscreva no Radar do Poder e ative o sininho. Comenta aqui: operações ou pressão? Isso ajuda o YouTube a entregar política séria sem gritaria. Segundo informação exclusiva do nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, os Estados Unidos estão finalizando os preparativos militares e devem atacar a Venezuela em breve. Os americanos entraram no último estágio de preparação da operação naval em curso poucas milhas da Venezuela e um alerta interno de 48 horas foi emitido aos agentes e outros civis aliados para evacuação imediata da região. Apesar de Donald Trump negar a intenção de atacar o regime de Nicolás Maduro, fontes militares ouvidas pela Jovem Pan e informações do jornal Wall Street Journal mostram que até instalações militares venezuelanas estariam envolvidas no narcotráfico, elevando a tensão e possíveis ações em solo. Luiz Felipe Dávila, muita atenção ao conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela, que a partir dessas informações podem gerar a tal da incursão da operação militar dos Estados Unidos contra o regime de Maduro e contra o narcotráfico. Oba, eu não acredito em guerra de espetáculo. Essa guerra vem sendo anunciada há tanto tempo. Parece brincadeira. Eu só entendo que esses anúncios constantes de quando vai invadir, o que vai fazer, a CIA diz que vai fazer uma operação militar na Venezuela, tudo isso só pode ter um fator por trás: tentar desestabilizar internamente os apoiadores de Maduro, para que ali comece algum tipo de traição e que evite uma inserção ou uma ação militar. Eu entendo que os Estados Unidos não se aventurarão numa ação militar de desembarque terrestre na Venezuela de jeito nenhum, porque isso é uma enorme encrenca. Como os Estados Unidos sabem muito bem, é muito fácil entrar num país e é muito difícil sair do país. Foram as tragédias da guerra do Iraque, do Afeganistão e outros lugares. Então, eu entendo que todo este temor de uma invasão, ameaça de utilização militar, tem muito mais como pano de fundo tentar desestabilizar o regime, tentar aumentar as dissidências internas para que isso ajude a deposição do narcoditador Maduro. Então, não me parece que uma guerra é anunciada a cada dia, a cada passo que dá. Isso não é do feitio dos Estados Unidos e muito menos de uma estratégia militar. Agora, pode ser de uma estratégia diplomática nesse momento para enfraquecer ainda mais o narcoterrorismo de Maduro. Expectativa de uma incursão americana contra o regime de Maduro, ou Mota? Hoje é 31 de outubro, Koba. Hoje é o dia em que se comemora a festa do Halloween. É um dia em que os americanos gostam de dar susto nos outros. Donald Trump montou uma imensa estrutura ali no Mar do Caribe, né? Bem na frente da Venezuela. É difícil imaginar que ele tenha feito isso à toa. Você sabe que diz a tradição que na noite do Halloween os espíritos voltam à Terra. Quem sabe nesse Halloween Maduro receba a visita de alguns fantasmas ilustres, como Bin Laden, Saddam Hussein ou Manuel Noriega. E você, hein, Cristiano Beraldo, como avalia essa possibilidade da incursão dos Estados Unidos no território venezuelano? Bom, realmente o Dávila tem toda a razão, né? Esses constantes anúncios de que a preparação, que agora vai e tal, isso serve para você desestabilizar o psicológico, não só de Nicolás Maduro, mas de todos aqueles que o apoiam e garantem a sua manutenção no poder. Aquela cena que eu classifico como patética
de Nicolás Maduro pedindo paz em inglês, isso é uma das coisas mais canalhas que um sanguinário como ele, procurado como traficante internacional de drogas, pode fazer. A paz que ele está defendendo agora para si, ele não garantiu a milhares, milhões de venezuelanos. Ele precisa pagar pelos seus crimes. Agora, observando a dinâmica que os Estados Unidos deverão impor a essa tomada, digamos assim, de Nicolás Maduro e seus principais assessores, ela não deve se dar numa plataforma de ocupação territorial, realmente. O que a gente provavelmente verá será uma ação como aquela que eliminou o Osama Bin Laden. Lembrando que Osama Bin Laden ele foi morto ainda no governo de Barack Obama, né, o democrata Barack Obama, e o exército norte-americano pegou o corpo dele e, a princípio, eu não sei se isso é oficial, mas se dizia que jogaram isso no meio do mar para que ninguém nunca mais tivesse acesso a ele, para que ninguém nunca mais pudesse ir onde o corpo dele estivesse, para que ele fosse absolutamente varrido da terra. E esse é o destino que caberia muito bem a Nicolás Maduro. Ô Luiz Felipe Dávila, a possível operação dos Estados Unidos contra o regime de Maduro certamente repercutiria no mundo todo, e aí a gente já teria os países mundo afora, organizações, inclusive blocos, se posicionando tanto de um lado quanto do outro, a favor dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos, a favor da Venezuela, contra a Venezuela. E o Brasil como ficaria nessa situação toda? Lembrando que no encontro entre Lula e Trump, o presidente brasileiro se colocou à disposição para ser o interlocutor destes dois países, Estados Unidos e Venezuela. Boa pergunta, Koba. Como é que o Brasil vai se posicionar? Que apoia um ditador e agora foi restabelecida a democracia. Não vamos apoiar a democracia, vamos apoiar um ditador, né? Vai colocar a diplomacia brasileira numa situação muito complicada. Agora, o fato é, a maneira pela qual os Estados Unidos vai escolher para depor Maduro, ela é secundária. O importante é o dia seguinte, é o tal do day after, porque será preciso apoio, respaldo para a instalação do governo democrático, será necessário recursos para a reconstrução da Venezuela, para que nós não tenhamos uma volta ou um certo saudosismo ao passado, né? O Beraldo trouxe muito bem o caso do Bin Laden. O Bin Laden era eliminar uma pessoa. Na Venezuela, não. É a reconstrução de uma nação. É algo bem mais complexo. Vamos precisar de um mini Marshall Plan para a Venezuela, para tirar a Venezuela desse buraco. Nós não podemos esquecer, Koba, que hoje 96% da população venezuelana está em estado de miséria, de pobreza. Olha o que essa ditadura fez. Então, não é apenas uma mudança no comando do regime, é mudar o regime para reconstruir uma Venezuela livre, democrática e próspera. Portanto, eliminar o ditador é coisa de algumas horas. Reconstruir a Venezuela é um plano de médio prazo e necessitará de um compromisso, de um empenho dos Estados Unidos muito grande. E a grande questão é, os Estados Unidos estão dispostos a pagar esse preço para a reconstrução da Venezuela? Mota, eu quero a sua opinião sobre isso. Esse dia depois, essa reconstrução, que seria a médio e longo prazo, isso aí seria com os Estados Unidos ou contaria também aí com outras colaborações, outros países mais, para restabelecer a ordem lá na Venezuela? Porque é a mesma questão que se coloca lá na faixa de Gaza, né? Que é quem vai cuidar da faixa de Gaza? Quem é que vai administrar? Porque não adianta nada dar na mão de um grupo autoritário novamente. E na Venezuela, hein, Mota? Eu acho que tem alguns elementos aí diferentes, que se tornaram diferentes nos últimos tempos. Um deles é o Prêmio Nobel da Paz para Maria Corina. Me parece que esse prêmio é uma indicação de quem assumiria o poder de uma forma ou de outra na Venezuela. Me parece também que, em relação à cooperação de outros países, eu acho que tem dois que estariam dispostos a participar com certeza desse processo: Argentina e El Salvador, talvez Paraguai, talvez agora Bolívia, talvez num futuro não muito distante o Chile, a Colômbia, depois da mudança de lideranças, mas é inevitável
na minha visão, essa mudança de regime na Venezuela, porque o ideal é que se tivesse já um plano para o dia seguinte, né? Eu já falei isso também, eu concordo. O dia seguinte é o detalhe mais importante, mas chega um momento em que essa decisão vai ter que ser tomada. Olha aí, fulano, já temos o plano do dia seguinte? Não, está muito complicado. Olha, são vários fatores, eu não sei o que vai... Então faz o seguinte, toca o bonde, depois a gente vê o que vai acontecer. Eu acho que essa situação, ela está caminhando para esse ponto. Como eu disse, eu não imagino que o Donald Trump colocou essas cartas todas na mesa, esses navios e aeronaves todos ali no Mar do Caribe, à toa, para fazer uma ceninha com Maduro, depois trazer todo mundo de volta e deixar o dito por não dito. Então, alguma coisa vai acontecer. Mas eu acho que é muito difícil que se tenha realmente um plano estruturado para o dia seguinte. Esse é o grande desafio e a gente ainda vai ter muita surpresa pela frente. Cristiano Beraldo, vou te repassar aí a pergunta que fiz há pouco para o Dávila. Eu quero também saber a sua opinião sobre como é que se posicionaria o governo brasileiro se isso acontecer amanhã, se acontecer nesse fim de semana. O que é uma possibilidade diante de tudo que a gente está vendo? Esse alerta de evacuação pode ter muito a ver com a guerra psicológica, com inibir ali o regime de Maduro, mas pode também, sabe-se lá, né? Pode ser também que de fato seja um aviso a ser concretizado. E se isso acontecer, como é que fica o governo brasileiro como país vizinho aqui da Venezuela? A minha impressão é que qualquer coisa que aconteça na Venezuela, grande ou pequena, servirá de discurso para o governo brasileiro demonstrar para os seus apoiadores e para uma parte desavisada da sociedade brasileira o risco que existe dos Estados Unidos invadirem o Brasil. E, com isso, tentar resgatar aquela estratégia que foi usada há alguns meses de que o Brasil precisa ter a sua soberania defendida, que é papel do governo defender a soberania brasileira e tal, que foi o discurso da época do anúncio das tarifas, né? E que pegou tração, foi ali que começou a melhorar ou parar de piorar a aprovação do governo. E eu acredito que hoje, para ele, seria muito útil usar esse tipo de discurso, reforçar essa balela com alguma coisa que aconteça na Venezuela. Agora, uma coisa importante, com base no que o Dávila disse, é a gente lembrar que o caso da Venezuela ele é muito diferente do caso, como, por exemplo, do Iraque ou do Afeganistão. Por quê? Na Venezuela ainda existe uma memória democrática. Você não tem a presença até religiosa, como você tem em alguns países árabes, que é muito forte, né? O Estado ele é gerido conforme crenças religiosas e a partir dessas crenças religiosas você justifica uma série de coisas, inclusive uma vida ruim para os cidadãos e o ódio, como a gente vê o Hamas fazendo com a população da faixa de Gaza, o ódio em relação a Israel. E na Venezuela não. Na Venezuela você tem uma sucessora natural que poderia ser, que deve ser a Maria Corina Machado. E com isso os Estados Unidos ele não vai precisar fazer o esforço de assumir a responsabilidade da reconstrução da Venezuela, porque há muitos empresários venezuelanos que saíram da Venezuela e têm todo o interesse de voltar num outro momento do país. Portanto, eu acho que seria um processo muito mais natural e facilitado do que a gente viu em países árabes onde os Estados Unidos travou guerras. Resumo do dia. Maduro reage como quem cheira fumaça e grita incêndio, enquanto Washington ensaia passos no tabuleiro. Invasão anunciada todo dia não combina com o manual militar, mas combina com pressão para rachar palácio por dentro. Se virar operação, o problema não é a primeira noite. É o day after, dinheiro, reconstrução e quem manda no porte de luxo. Eu sou o Wagner e este é o Radar do Poder. Inscreva-se agora, deixa o like e comenta. Day after ou bluff? Se esse tema te interessa, compartilhe no WhatsApp e manda para aquele amigo que só lê manchete. Nos vemos no próximo giro.